da galera, que eu vi alguns aqui. Alguns eu tenho noção que não são cineastas. E essa é uma grande questão que eu tenho quando eu vou fazer um conteúdo, assim, né? Que é um receio de... Eu detesto a figura do especialista. Sim. Mas eu detesto essa figura mesmo naquilo que eu estudei com muita profundidade. E eu sinto que no audiovisual, cultura pop mesmo, de forma mais específica, é muito comum mesmo. A galera que não é da área tá produzindo e se a galera que cresce, né? Eu não sei... É o que vocês sentem aqui também? Porque na cultura pop mesmo, o que a gente vê é mais um conteúdo jornalístico do que crítico. Exatamente, exatamente. Então, assim, muitas dessas pessoas são formadas em jornalismo. Outras não, outras fazem porque gostam mesmo, porque tem uma afinidade com a coisa e fazem porque gostam. Mas, no geral, esse conteúdo é mais um conteúdo jornalístico do que crítico, né? Acaba sendo um conteúdo muito promocional também pros filmes, e que é normal, sempre vai existir esse papel do cara que tá promovendo o filme, a série, etc. Só que nem você falou, na crítica, acaba não participando tanto disso, não tem esse mesmo alcance, porque a crítica tá propondo sempre um debate, tá botando o filme em crise. Então é uma discussão ali que, o cara que viu, sei lá, o Deadpool e gostou, não vai querer ler o texto do cara que fala mal, ele vai querer ler o texto do cara que fala bem e tá refletindo as opiniões que ele já tem. E é natural isso, só que aí o crítico se fode pra caralho nessa, né? E a crítica de cinema em si, ela não tem uma formação. Sim. Não existe a formação crítico de cinema. É claro que, assim, se você fizer uma faculdade de cinema ou faculdade de jornalismo, pode até ser que você pegue cadeiras de crítica, mas não existe uma formação crítico de cinema. A crítica é um meio que, para além de crítica de cinema, crítica de arte, crítica em si, é uma forma, é um formato que você vai aprender na filosofia, você vai aprender na sociologia, vai aprender na geografia. Os instrumentos são de todos os cantos, né? Pois Exatamente. Até por isso que a gente fala que o bom crítico, ele no mínimo, ele é um aspirante a polímata. Ele tem que se interessar por todos os campos possíveis de conhecimento. Porque o cara que só estuda cinema, ele fica bitolado. Ele não vai ser um bom crítico, na minha opinião. E não tem vivência. Não tem vivência. Como é que você pode se pressupor criticar alguma coisa que você não vive? E não é só o cinema, sabe? Porque não adianta você sentar a porra da bunda no sofá e ficar assistindo filme ali e... Se o filme é uma representação da realidade e a matéria base do cinema é a realidade. Por mais que você possa manipular essa realidade, por mais que você possa transformar ela em algo surrealista, a matéria-prima do cinema é a realidade, porque é o que está de imediato frente da câmera. Acho que não só isso, assim. Você pode ter um domínio absolutamente técnico. Sim. Mas a técnica nunca tá descolada de uma análise da realidade. Da vivência, da materialidade. Então, assim, é o que a gente sempre fala. O crítico de cinema, ele é um cara que, evidentemente, estuda aquilo que ele se propõe, mas ele não pode só estudar cinema e ele tem que vivenciar a vida, né? Ele tem que vivenciar o mundo, porque ele não consegue experimentar um filme se ele não vivencia o mundo. Então, assim, não tem uma formação crítico de cinema. Essa formação, ela é muito mais ética do que formal. Então, eticamente, o crítico deve reconhecer qual é o seu papel, sabe? Então, reconhecer que é preciso conhecer sobre linguagem, teoria, história do cinema, mas, sobretudo, reconhecer também o seu papel enquanto crítico, que é um papel de antítese, de reação ao mundo, e não um papel de reafirmação da coisa. Então, o primeiro papel para você se reconhecer enquanto crítico é ter consigo essa consciência do seu papel enquanto crítico. Que demanda de tempo. Evidentemente, quando você começa, você já se diz crítico, mas você vai se descobrindo depois que, na verdade, naquele momento você não era. Até porque ninguém começa a escrever já tem um olhar formado. A pessoa vai desenvolvendo um olhar a partir dos filmes que ela vê, dos gostos que ela desenvolve, as coisas que ela vai vivendo. E com o tempo você se torna um crítico, você se constrói um crítico, sabe? E é importante dizer isso também, Marcel, porque assim... a gente virou entrevistado aqui. Né? O cara já manja de internet, já mudou aqui a parada, porra. Mas é ter a consciência, assim, que nós, enquanto críticos, por mais que num âmbito comum se creia que nós somos os chatos, que querem negar todo mundo e tudo mais, e etc e tal, nós, enquanto críticos, não queremos nos afastar do comunicador de cinema, sabe? É isso que a gente falou, a gente quer que a galera reconheça quem é o crítico, quem é o comunicador, quem é o crítico, quem é o jornalista, quem é o crítico e quem propaga informações, sabe? A gente quer estabelecer essa diferença, mas a gente não quer a distância dessa galera, até porque essa galera pode nos usar, sabe? Essa galera pode ter nós enquanto um mecanismo de assimilação de conteúdo, sabe? Eu acho que também tem um outro aspecto que é...
uma questão bem pós-moderna, né? Das fronteiras muito frágeis entre as áreas, Sim. né? Então, até que momento, até qual lugar que você é só o crítico, que você é o comunicador. Assim, eu trabalho, enfim, né? Se você mora numa caverna e veio parar aqui de repente, não sabe? Eu trabalho no canal Felipe Neto, eu dirijo a Netolab. E lá acaba me requisitando demais em termos de tempo. E, enfim, passando por muitas questões, minha mãe faleceu esse ano e tudo mais. Tem que lidar com isso tudo. Eu acabei dando uma segurada, falei, acho que não é hora de eu estar produzindo, eu preciso estar preocupado comigo mesmo, antes de mais nada. Mas nos vídeos que eu tentava fazer, a maior parte deles, pelo menos, era focando em relacionar algum tipo de insight, mesmo que fosse bastante modesto, ali a uma cena, algum filme, algo do tipo, né? E aí é um lugar que não é nem propriamente jornalístico, ele também não é propriamente de crítico, também não é um vídeo que eu tenho um propósito de disseminação de conhecimento científico, já que é filosofia. Então é o quê? Enfim, é isso. É um comunicador, Esse é o ponto. Eu diria que é doido. É comunicação, mas não é jornalismo. É jornalismo, mas não no sentido que as pessoas talvez esperem como uma mera descrição. Sim. Se você tiver essa noção bastante crua de jornalismo como só uma descrição dos eventos, aí, de fato, não é isso. É uma produção de conteúdo no sentido de comunicar determinados aspectos e usando da indústria cultura ou da cultura para trazer esses assuntos, né? Eu vejo... A gente até vim pra cá, montando a pauta, a gente assistiu bastante dos seus vídeos lá no Instagram. E tem muito esse aspecto de se aproveitar do conteúdo da cultura e, portanto, do cinema, evidentemente, para tratar de assuntos que estão permeando a sociedade, né? Então, é muito essa direção. É o comunicador de cinema, mas que o comunicador de cinema, porventura, em determinados momentos, pode se utilizar de ferramentas do crítico. Ah, claro. Sabe? Sim. Essa que é a parada. Então tem conteúdo crítico ali no seu vídeo, que é muito do que eu falei agora. A gente quer a proximidade com o comunicador, porque porventura o comunicador pode se utilizar desses aparatos da ferramenta do crítico para levar para mais pessoas. Porque a gente sabe que o comunicador tem mais acesso às pessoas do que nós. Mais alcance, né? Muito mais. A gente tem essa consciência. Até pelo perfil mais provável de consumo. No geral, quem vai estar disposto a ficar lendo, vendo o conteúdo do crítico, já parte de uma base de conhecimento técnico. Tende. Eu sinto que, se não tende, pelo menos a pessoa tem interesse, quer. né? Sim. Perfeito. E eu até tava vendo uma live do Hulk Cinéfilo reagindo a gente, e o Hulk Cinéfilo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, mas a gente tava falando desse negócio do comunicador e do crítico serem coisas diferentes. E aí o Hulk falou, mas o Felipe Leão, eu sinto que ele é crítico, mas ele é comunicador também. E é isso que eu falei, assim... Essa coisa meio pós-moderna que você falou, que as coisas são meio... Fluidas, né? Elas se entrelaçam. Mas, o comunicador não é necessariamente um influenciador. Sim. Eu acho que tem uma cisão maior aí, sabe? Sim. E não é que um tá certo e outro tá errado, mas só que, tipo... O comunicador está fazendo uma comunicação sobre um conteúdo. O influenciador está influenciando a pessoa a fazer aquilo. Sim. Então ele é muito mais uma questão de escolha de consumo, de produtos, Perfeito. de Mas serviços. eu acho que até acaba sendo meio inevitável o crítico / comunicador ser um influencer também, uma influência pra pessoa. É até uma coisa que de vez em quando surge pra mim. A galera fala assim, Felipe, você não acha que você tá criando um tipo de espectador meio alienado, que só assiste... Alienado? Alienado no sentido de assistir as coisas que você fala e automaticamente achar bom porque você falou que é bom. Cara, assim... Tá além do seu poder isso. É meio inevitável, assim. Se a pessoa enxerga em mim uma figura de autoridade sobre o assunto que tá sendo falado... E ela vê os filmes que eu assisti, ela porventura gostar, eu não tenho controle sobre isso. Sabe? Então... Até porque esse efeito acontece com a gente mesmo. Quando a gente é mais jovem, começa a ler outros críticos, a gente também é influenciado por eles. Eu tive esse processo e continuo tendo esse processo. Com as pessoas que admiro, com as pessoas que acompanho. Mesmo que elas não sejam influencers, elas influenciam. Sim, porque a gente cria nomes para algumas atividades sobre, na prática, coisas que a gente já fazia antes. Influenciador, tá? Obviamente, pessoas já se influenciavam, né? Uma das outras, né? Comunicador, pessoas já se comunicavam. Já era uma influenciadora há 30 anos, sabe? Pois é. E tipo, não precisa nem falar nesse nível, de fato, mais análogo aí, né? Da Xuxa. Em casa, a tendência é que você torça pro time que seu pai tem, assim, seus pais têm. Então, assim, Exatamente. acaba que
pessoas que são referências por qualquer motivo, elas tendem a te influenciar, né? Sim, Então, sim, total. E vai muito nessa direção, assim, o influenciador, a gente quer o influenciador, e quando o Hulk Cinéfilo disse isso, eu achei muito interessante. Como é que você consegue formar essa frase com essa naturalidade? O Hulk Aí o Hulk Cinéfilo... É o Rian, inclusive a gente quer o Rian aqui, gente. Rian, Ele vem. Tem data já, mas não diremos. Mas é muito bom. Você acompanha o Hulk Cinéfilo, não? Sim. Pô, Mas eu acho que essa expressão, o Hulk Cinéfilo, Não, mas era um quarteto, e você sabe, segue... E você segue a frase. É o Hulk cinéfilo, o Wolverine cult corintiano, o Thor anti-cult e o Venom surrealista. Eram 4 páginas de Facebook. Era um Avengers. Exatamente. Só sobreviveu o Hulk Cinéfilo. Não, o Wolverine cult corintiano tá no Twitter também. Ele é divertidíssimo. Caralho. Bom demais. Mas quando ele trouxe isso, foi muito interessante. Quando ele disse, o Felipe também é comunicador. É crítico, mas ele também é comunicador. Porque é o que eu disse, o comunicador ele pode se utilizar das ferramentas do crítico porque nós podemos dar essas ferramentas. E nós, enquanto críticos, temos sim que usar a ferramenta do comunicador. Uhum. Não necessariamente, e aí é o lugar que nos diferencia, o lugar de reafirmação da natureza, de reafirmação da coisa. No sentido de ser conivente às ações de mercado. A gente não tem esse papel. Não é nosso papel ser esse reafirmador da coisa. O crítico acaba tendo uma certa facilitação pela dinâmica do seu trabalho. Pra estar longe da dinâmica do mercado. Ou pelo menos um pouco mais longe. Porque a gente nega a coisa. Mas assim, se surge... Se nós, enquanto críticos, por exemplo, aceitarmos sermos pagos para fazer determinada coisa, isso já fica, porra, tá de sacanagem. Fica meio, sabe... Eu digo assim, pago para falar de um filme específico. Mas olha, assim, eu não vou citar nomes por alguns motivos. Por alguns, nesse caso. Sim. Mas tem... Digo assim, quero dizer, tem crítica bastante consolidada. Sabemos. Que, né... Sabemos quem são as pessoas. Tem, a gente escreve pra jornal que, tipo, o cara elogia muito o filme, aí no final ele fala, pô, o diretor é um amigo querido. Esse dublador aqui, parceiraço, a versão dublada é muito melhor que a legendada. Pô, não vou confiar na opinião desse cara, desculpa. Porque, assim, fica meio complicado, não é nem só pra gente, é meio que até pra figura do leitor, de enxergar em nós, enquanto críticos, que somos essas pessoas anti-mercado assim, que reage a coisa, sermos pagos pra falar sobre alguma coisa. E aí, como você vai confiar nessa pessoa depois? Será que essa pessoa tá tendo uma opinião autêntica sobre a coisa ou não? Claro. Porque foi pago ou não foi? Sabe? Então é meio complicado. E aí é um lugar onde se diferencia o comunicador do crítico. A gente é um pouco preso nisso. Preso pela nossa própria ética, que é o que você estava falando antes. Mas você diz um paradoxo aí, né? De ser preso à liberdade. Quero dizer. Exatamente. Então a gente fica preso a essa necessidade de ser livre. Por poder ter que falar o que a gente precisa falar sobre o filme. Sabe? E se a gente fala... Se a gente aceita um papel desse, e eu digo assim, é claro que a gente quer patrocinem a gente, sabe? A gente quer esses patrocinadores aqui, mas pra falar de um filme, não dá. Mas aí eu confesso que agora sim, agora fazendo o advogado do diabo aqui, do ponto de vista de quem produz, que bem é uma produção de conteúdo, né, sobre audiovisual, sobre particularmente cinema, e você vira e fala, quero patrocínio, mas eu não quero patrocínio de um filme. Você reduz aí realmente uma gama, né? Tipo, a gente sabe que a gente nunca vai ser patrocinado pela Netflix, pela Disney, tipo... Nunca é forte, mas é muito improvável, sabe? É isso. Improvável. É isso. Nesse caso, acaba que aqui ainda é um espaço que facilita um patrocínio, porque são conversas. Mas aí quando você vai pegar e fazer uma coisa, por exemplo, no Instagram, no TikTok, já ou um pitching mesmo, aí... Não, a gente vai ter que ir na Insider, nessas marcas assim. Sim. Que é distante um pouco do nosso objeto de estudo aqui. Sim. E a gente tem esses problemas por algumas coisas, né? Assim, a gente tem o problema de ser crítico mesmo, assim, porque a gente não abdica disso, e de ser um programa crítico no sentido de ser um programa de esquerda, né? Sim, Então, isso eu digo duas mais coisas que já complicam. É porque... Mais não do que só de esquerda, mas de viés marxista. Isso, eu acho que a questão... Porque a esquerda que flerta só com a questão progressista, ela pode ter... É uma esquerda mais neoliberal. Ok. Eu não digo nem necessariamente neoliberal, não, assim. Eu falo uma esquerda... Que opera dentro do sistema vigente. Uma esquerda que não se entende como revolucionária. Sim. É isso, né? É muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil. Agora, quando você
na sua terceira frase, eu sou internacional comunista, eu acho que dá. E aí o patrocinador fica meio, né? Todo vídeo falando regulamentação do stream, falando de Netflix. Ocupação de sala. Porra, essa galera vai vir pra gente? Não vai, obviamente não, né? Escolhas, né? Sim. Mas são escolhas que estão. Isso aí. São escolhas que estão muito vinculadas ao nosso papel enquanto crítico, sabe? E aí por isso que a figura crítica afasta isso, mas porque nós precisamos disso também. Eu tô imaginando o Marcel indo embora. Coitados. Tamo fudido. Não, gente, as pessoas... Queremos que esse negócio dê certo, mas... Algumas pessoas são apaixonadas por morrer de fome, cara.